Boa noite, meus irmãos. Estamos novamente reunidos nesta quarta-feira para este culto de oração e de estudo da palavra. Oremos ao Senhor neste instante. Senhor, nós te adoramos e te exaltamos por estarmos na tua presença. Te glorificamos pela existência, pela vida, pelas bênçãos recebidas e por esta oportunidade de estarmos juntos ao redor da tua palavra, na comunhão da tua igreja. Te adoramos e te bendizemos e te invocamos, ó Deus, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós vamos fazer a leitura de 1 a 7. Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Texto da palavra do Senhor, maravilhoso, texto profundo, e nós estaremos agora, irmãos, orando ao nosso Deus em alguns instantes, momentos de oração, de intercessão, diante desta palavra que nos garante paz, nos garante alegria, que nos garante acesso ao Senhor. Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós vamos orar silenciosamente. Depois, como forma de oração, nós estaremos lendo, os irmãos acompanharão, o hino 130, quebrando o silêncio, irmãos. Oremos silenciosamente, então. Que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos abençoe. Olha a beleza deste hino, meus irmãos, hino 130, a oração ao Senhor. Nós vamos ler esta poesia como uma oração entregando os pedidos, as intercessões, as orações dos nossos amados, as pessoas, as famílias, os participantes deste culto, as intenções dos nossos corações. Oração ao Senhor, hino 130 diz assim: dirijo a ti, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A ti venho adorar, a graça suplicar, o teu favor buscar,
Senhor meu Deus. Dirijo a ti, Senhor, a minha oração. Do mal que pratiquei, a confissão. Se tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo mal. Atende, ó meu Senhor, minha oração, que humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo o mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Amém. Assim seja, meus irmãos, nas nossas vidas, diante das nossas necessidades, das nossas petições. Que o Senhor nos abençoe grandemente, queridos irmãos. Agora eu convido você a abrir a sua Bíblia no Novo Testamento em Lucas. Lucas, nós vamos ler o capítulo 19, os versículos 1 a 10. Um texto muito conhecido dos irmãos, bem conhecido, Zaqueu o Publicano. Lucas 19, de 1 a 10, nós vamos ler neste trecho da palavra do Senhor. O texto nos diz assim, irmãos. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse texto, meus irmãos, um texto muito conhecido, certamente o irmão já leu várias vezes, muitas mensagens, iremos tocar em alguns pontos aqui importantes, de repente os irmãos certamente já foram alertados, orientados, consolados por muitas mensagens. Mas a palavra do Senhor sempre tem novidade para os nossos corações e ela é rica, meus irmãos. Nós vamos orar mais uma vez, buscando a presença do Senhor e a iluminação do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome por estarmos na Tua presença, por este culto, Senhor, no qual nos prostramos diante de Ti, em adoração, em clamor, em súplica, para que o Senhor nos ajude, nos ensine, para que o Senhor nos abençoe. Conceda-nos, ó Deus, entendimento para aprendermos de Ti, para, ó Deus, crescermos espiritualmente, para, ó Deus, termos perdão, restauração, bênção, Senhor, cura, libertação, ó Deus. Dá-nos o alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Abençoe a cada irmão que está participando, cada pessoa, cada lar que está conosco nesta noite. Nos ajude que a Tua palavra enriqueça as nossas almas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
O ser humano sempre foi fascinado por grandes fatos. Os irmãos sabem disso, é interessante isso, né? O ser humano sempre foi fascinado por grandes eventos. As mega construções chamam a atenção. Existe até um programa, né, das grandes construções, as obras de engenharia. Existe até um livro para estes registros, o livro dos recordes. Registra ali o maior prédio, ali é registrada a maior ponte, o maior navio, tantas coisas, fatos até curiosos existem ali. São coisas que chamam a atenção das pessoas. O Brasil tem encontrado grandes reservas de petróleo e agora também de água. E isso tem feito o mundo se admirar. As enormidades, as grandezas, os aviões, os navios, os meios de transporte estão cada vez maiores, mais imponentes, com maiores capacidades. Esse padrão de grandeza, ele chama a atenção da humanidade, das pessoas. E tudo o que foge desse padrão de grandeza, ele tende a ser desprezado, minimizado, tende a ser esquecido. O que não tem grande riqueza é o pobre, chamado de pobre. Quem não tem grande sabedoria é chamado de estulto. Quem não tem grande estatura é chamado de baixinho, pequenino. Esse é o caso de Zaqueu, que foi, em certo aspecto, ignorado por aquela multidão ali, por ser ele de pequena estatura. Está aí no versículo 3. Mas eu quero então, irmãos, meditar sobre o seguinte tema: grandes atitudes de um pequeno homem. Grandes atitudes de um pequeno homem. Nós vamos refletir um pouco, meditar neste tema a partir desse texto aqui de Lucas 19. Uma atitude grandiosa deste homem que nós podemos destacar no texto é que ele procurava ver quem era Jesus. Versículo 3 nos diz isso. Ele procurava ver quem era Jesus. Jesus estava passando pela região de Jericó e ali ele estava operando grandes maravilhas. Isso estava atraindo a atenção das multidões. E, irmãos, Zaqueu tinha vários obstáculos para ver a Jesus. Existem alguns que nós podemos destacar. A sua posição social poderia ser um obstáculo para ver a Jesus. Ele poderia achar muito pouco se colocar para ver a Jesus, ele, uma pessoa importante, uma autoridade ali, poderia ter sido um obstáculo. A multidão à sua frente, nós temos que pensar e contextualizar, era uma época de grande movimento na cidade, além do que a cidade era uma rota comercial de grande efervescência comercial, financeira e uma série de coisas. E um outro obstáculo era a sua condição física, a sua pequena estatura. Mas ele não desistiu. Ele não parou diante desses obstáculos. Ele correu adiante, versículo 4 nos diz, e subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. A fim de vê-lo. Ele procurava ver quem era Jesus e fez todo o possível para isso. Interessante, irmãos, é que ele não sabia que era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Essa era a última passagem de Jesus por ali, e ele não sabia disso. Ele não sabia disso. Precisamos perguntar para mim, para nós, para você, o que você tem procurado? O que quer ver? O que você quer ver? Qual tem sido a sua maior procura?
E essa é uma pergunta para mim também. Será que você tem procurado a Jesus? O versículo 4, irmãos, nos informa que Zaqueu buscou um lugar onde Jesus havia de passar. Ele vai passar por aqui e ele buscou aquele lugar. Quem procura a Jesus busca estar nos lugares onde ele passa. Eu vou repetir. Quem procura a Jesus busca estar nos lugares onde ele passa. Por quais caminhos eu tenho andado? Por quais caminhos você tem andado? Então, o nosso tema de hoje é grandes atitudes de um pequeno homem. Zaqueu procurou ver com todas as suas forças quem era Jesus. Apesar desses obstáculos, ele procurava ver quem era Jesus. Mas, irmãos, nós podemos destacar também nessas atitudes de Zaqueu que ele desceu a toda pressa. Versículo 6 nos diz isso. Ele desceu a toda pressa quando Jesus se dirigiu a ele. O versículo 5, irmãos, informa que todo o esforço de Zaqueu foi reconhecido por Jesus. Jesus sabia de todo aquele movimento, aquele esforço que este homem estava fazendo. Então ele olhou para onde Zaqueu estava, o chamou pelo nome e disse que ficaria em sua casa. Hoje, Zaqueu, me convém ficar em sua casa. Olhou para ele e o chamou pelo nome. Que lindo isso, irmãos. Que destaque importante. O susto que ele deve ter tomado, a admiração que deve ter tomado os corações e as mentes das pessoas, o Senhor olhar e chamá-lo pelo nome. Zaqueu, desce depressa. E diante dessa manifestação, irmãos, manifestação de Jesus, ele não vacilou, mas desceu a toda pressa. Desceu a toda pressa. É o que o versículo nos diz, versículo 6. Sabe, irmãos, diante de um convite desses, é preciso tomar uma atitude imediata. O Senhor para, o Senhor olha, o Senhor chama pelo nome. É preciso, então, uma atitude imediata. É preciso descer. É preciso descer. Naquele momento, Zaqueu não estava descendo apenas do sicômoro, aquela árvore, mas ele estava descendo do orgulho. Ele estava descendo, talvez, da arrogância. Ele estava descendo de uma grande consideração por sua posição social. Quantas coisas têm tomado conta dos nossos corações, das nossas mentes, irmãos? É preciso que estejamos pensando: quantos querem apenas ver a Jesus, mas não querem descer? Não querem descer das suas condições, daquilo que já conquistou, de uma determinada situação, de um determinado contexto. Querem apenas ver a Jesus, mas não descem, não querem descer. Eu quero trazer para você aqui uma informação interessante. O sicômoro era uma árvore frequentemente plantada ao longo das ruas naquela região. Era uma árvore fácil de subir e cômoda de permanecer nela. Veja que detalhe, era cômodo permanecer nesta árvore, fácil de subir e cômoda de permanecer. Se Jesus te enxergou, se Jesus falou o seu nome e disse que quer ficar na sua casa, na sua vida, não fique apegado à comodidade do sicômoro. Desça a toda pressa. Zaqueu poderia ter ficado ali
um tronco bom, uma condição boa. Ele poderia ter falado: olha, Senhor, está muito bom aqui. Eu arrumei um lugar tão bom para ver a multidão, as pessoas, o movimento. Aqui está bom, neste tronco gostoso, e eu não vou descer. Eu quero apenas te ver, Senhor. Eu quero apenas te ver. Descer, não. Sabe, irmãos, quando Jesus convida, chama, é hora de descer. Não se pode perder tempo. Não se pode perder tempo. Grandes atitudes de um pequeno homem diante da manifestação, diante daquele convite de Jesus. Ele desceu a toda pressa. Ele não ficou acomodado, não ficou ali trocando o convite de Jesus pela comodidade do sicômoro. Mas, meus irmãos, uma outra atitude desse homem que nós podemos pegar para a nossa aprendizagem é que ele recebeu a Jesus com alegria. Está aí no versículo 6. Recebeu e o recebeu com alegria. Desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Receber as pessoas bem não é fácil, irmãos, é um dom. Certamente Zaqueu poderia apresentar várias escusas, várias justificativas para não receber a Jesus. Senhor, o Senhor me pegou de maneira repentina, o Senhor me pegou sem estar preparado, justificativas que ele poderia apresentar. Eu já estou com visitas, ou então o convite foi feito em cima da hora. Jesus, a casa não está arrumada. Ele poderia ter apresentado, irmãos, desculpas, ou então ele poderia receber a Jesus como um mero compromisso, como forma de educação. Receber por receber, né? Como muitas vezes acontece conosco, infelizmente, com as nossas vidas, obedecendo apenas os bons costumes, um receber superficial. Mas Zaqueu não fez nenhuma coisa nem outra, irmãos. Ele não rejeitou o convite e nem recebeu por obrigação. Ele abriu o seu coração e a sua casa e recebeu Jesus com alegria. Certamente, esse foi o dia mais feliz da vida daquele homem, da vida de Zaqueu. Irmãos, mesmo Lucas, o mesmo livro de Lucas, interessantemente, registra uma ocorrência em que um fariseu convidou Jesus para jantar com ele. O irmão se lembra dessa passagem. Está no capítulo 7, depois você leia, comparando aí com esse texto de Zaqueu. E esse fariseu convidou Jesus para jantar com ele, e Jesus foi. Jesus atendeu o convite, né? Aqui nós vemos que Jesus fala para Zaqueu. Nessa ocorrência do fariseu, o fariseu que fez o convite. E Jesus foi. Mas, meus irmãos, olha só, ele convidou a Jesus para ir lá, e naquela conversa, uma mulher servia a Jesus, uma mulher que ali se apresentou, quedava-se aos pés de Jesus, o adorando, o servindo, e o fariseu ali pensando certas coisas. Jesus disse para ele: olha, você me convidou para vir aqui, e eu aqui estou. Eu estou em sua casa, mas você não me deu água para os pés, não me deu ósculo, e você não ungiu a minha cabeça com óleo, você só me recebeu. Eu só estou na sua casa, mas não estou no seu coração. Isso está, irmãos, em Lucas capítulo 7. Você tem recebido Jesus com alegria? Com alegria? O texto de Isaías que lemos anteriormente, no capítulo 9, há um versículo 3, que diz: alegrem-se eles diante de ti. Alegrem-se eles diante de ti, na tua presença. Grandes atitudes de um pequeno homem, Zaqueu, recebeu a Jesus com alegria. Mas, meus irmãos, nós podemos destacar também neste texto que Zaqueu, em suas grandes atitudes, aquele pequeno homem, ele diante de Jesus tomou uma resolução. Diante de Jesus tomou uma resolução.
Isso está no versículo 8. Entre mentes, ou seja, nesse ínterim, ele se levantou e disse, resolvo. Está aí no versículo 8, não é? Que nós podemos ler de novo, novamente. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. As pessoas estavam murmurando que Jesus se hospedara com um homem pecador, cobrador de impostos, o chefe ali dos fiscais, pessoas odiadas pelos judeus. As pessoas estavam também observando não apenas a Jesus, mas as atitudes de Zaqueu. Será que a presença de Jesus em sua casa vai fazer alguma diferença na sua vida? Eles pensavam assim. Será que a presença de Jesus vai alterar algum procedimento desse homem, desse ladrão, desse publicano, desse impostor? Então eles estavam pensando ali. Então, irmãos, perceba que a declaração de Zaqueu demonstra que Jesus não só entrou em sua casa, como naquela outra ocorrência que vimos aí do fariseu que convidou a Jesus, e que Jesus apenas entrou em sua casa. Mas Jesus entrou em sua vida. Jesus entrou na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu e no coração daquele homem. Zaqueu, irmãos, viu em Cristo o único valor real. O único valor real. Em sua resolução, em sua decisão, ele deixa claro isso. Olha, Jesus, eu reconheço o valor real da existência, da vida. Não são bens, não são posições. É o próprio Senhor, é Jesus no coração. O valor real, o único valor real. É isso que demonstra, irmãos, que fica demonstrado neste texto e nesta declaração. E ele declara ao Senhor, você prestou atenção nisso, né? Ao Senhor e não aos homens. Eu resolvo, Senhor, eu resolvo dar, eu restituo. Se havia uma coisa, irmãos, que esse homem não fazia, era dar e restituir. Ele só pegava, ele só roubava, ele só extorquia. Mas ele resolveu dar e restituir. Duas coisas que ele jamais fazia. Quando caminhamos com Jesus, temos que tomar decisões, irmãos. Quando recebemos a Jesus, temos que tomar resoluções. E as atitudes dele nós podemos ver. Ele 4 vezes mais. Mais do que a lei exigia, porque a lei exigia um montante e mais um quinto. E ele diz que restituiria 4 vezes mais. Tomamos posição diante de Deus e diante dos homens. Precisamos, irmãos. Ele levantou e disse ao Senhor, eu resolvo tomar posição, que possamos tomar posições diante do Senhor. Qual decisão, qual resolução você tem adiado? Você tem delongado, eu também, diante de Deus, diante de Jesus. Nós nos lembramos aqui de Daniel, não é? Que numa situação ele resolveu, eu resolvo firmemente, resolveu Daniel firmemente, assim como Zaqueu aqui. Eu resolvo dar e restituir. Meus irmãos, concluindo esta breve mensagem, muitas vezes nós queremos ouvir uma grande mensagem que fale de um grande homem. Hoje nós estamos com uma simples mensagem que fala de um pequeno homem. Mas, irmãos, um pequeno homem de grandes atitudes. Certamente ele era um tipo de pessoa tida por impossível aos homens, como diz Lucas 18 aí, os ricos, não é? O que é impossível aos homens é possível para Deus, a salvação. Que essas grandes atitudes desse pequeno homem, elas possam direcionar as nossas vidas. Procure ver quem é Jesus. Ao convite de Jesus, desça a toda pressa. Receba a Jesus com alegria.
diante de Jesus, tome as resoluções, as decisões necessárias. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém.